sabe também que você, como um presbítero da igreja e também como motorista, você levava as irmãs e também arrecadava as receitas dos círculos de oração. E a gente sabe também que havia uma competição entre igrejas, entre círculos de orações, para que fosse arrecadado um montante maior para se agradar, no caso, a esposa do presidente e ao próprio presidente. Você poderia relatar como se processava essa captação de dinheiro, como se processava essa coisa absurda de se colocar competição para se aumentar a renda da igreja? Para vocês terem uma ideia, eu andava com a irmã Judite Alves, que era a presidente, né, do Círculo de Oração, sendo esposa do pastor, ela quem era a diretora-geral do Círculo de Oração, que era o nome que era utilizado, direção-geral, e andava também com a irmã Alice, com a esposa do pastor João Flórido, que morava ali perto da Avenida de Peixinhos ali, Presidente Kennedy. Andava muito com aquelas irmãs, e tinha outras irmãs que eu andava, a esposa de Pedro Nunes, não é? E essas irmãs eu levava para o Círculo de Oração. Tinha dia que eram duas festividades. E pasmem, irmãos, eu fui para um Círculo de Oração e naquele dia nós tivemos pela manhã uma arrecadação de R$ 12.000 de oferta, para vocês terem uma ideia. Uma igreja pequena, num ambiente muito pobre, muito difícil, que é uma congregação que ficava ali dentro do antigo lixão de Águazinha. Existia uma congregação ali dentro, era uma obra social, um trabalho muito bom. Mas naquele dia, naquele pequeno templo, tivemos uma arrecadação de R$ 12.000. E eu peguei aquele dinheiro, claro, e levei, porque eu tinha, assim, a incumbência de trazer aquela oferta e prestar conta lá na tesouraria do Templo Central. Naquele mesmo dia, nós fomos para um outro círculo de oração, que era no R5, na Zona Sul de Recife, o R5. Naquele bairro, uma grande igreja que até hoje está lá. E, pasmem, irmãos, a oferta não chegou a R$ 1.000. Eu me lembro como se fosse hoje, 500 e poucos reais. E quando eu peguei aquela oferta, que a irmã Judite pegou, e que as irmãs diretoras do Círculo de Oração viram aquela cena, disse: que dirigente fraca, vou tirar ela, não serve. Essas foram as palavras da direção do Círculo de Oração na época. A irmã Judite sabe disso, né? A senhora sabe. Dando uma oferta boa, é uma direção 5 estrelas, uma direção que merece respeito. Então, as irmãs do Círculo de Oração, para os irmãos terem uma ideia, aquela dirigente, foi o último ano que ela dirigiu aquele Círculo de Oração. Ela foi substituída sumariamente. Então, você pensa, dirigente de Círculo de Oração, que você é valorizada por estar orando pelos pastores, né? Como sempre o pastor pede oração, vocês oram pelo ministério, aquela coisa antiga do tempo do pastor Zé Amaro e do pastor Zé Leôncio. O ciclo de oração orando pelos obreiros, orando para que o trabalho da igreja cresça, orando para que as almas se entreguem a Jesus. Na verdade, na gestão, essa nova gestão, depois do pastor Leôncio, da morte do pastor Leôncio para cá, de 1998 para cá, essa gestão só tem interesse em lucro, em dinheiro e em oferta. As dirigentes do ciclo de oração, quando souberam desse fato, que foi um fato verdade, eu presenciei, elas aí foi que começaram a disputar em essa questão de oferta, essa questão de dinheiro. Eu fiquei horrorizado. Porque na ideia da gente é que a igreja está preocupada em almas para o reino de Deus e não em lucro. Mas toda dirigente de círculo de oração, dirigente, que não dava lucro, que a oferta não era boa, ela era substituída, o trabalho era considerado fraco. E isso dito pela irmã Judite Alves e pela direção que assessorava ela na época. Isso era uma coisa que eu abominava. Eu só queria, doutor Miguel, acrescentar mais uma coisa, porque aí eu não posso deixar de falar. O que eu acho ridículo, e que eu achei também uma coisa, Josué, interessante, era que as irmãs do Círculo de Oração costumavam, muitas vezes, dar presente para a diretoria do Círculo de Oração. Então a irmã Judite geralmente recebia aquela cesta de frutas bonitas, e eu levava aquelas cestas.
Aí, quando eu chegava com aquela cesta para a irmã Judite, aí ela dizia, só vê isso? Só a cesta? Vocês não querem, não? Aí pegava as frutinhas, a maçã, a pera, a uva, aí tirava, leva isso, pega fulano, lá na administração do Tempo Central. Quer dizer, desprezando o presente de vocês, dirigentes de ciclo de oração. É por isso que Josué, uma vez numa live, disse, vocês estão fazendo papel de besta, de bobo. Porque enquanto vocês têm amor para entregar aquele presente à diretora, irmã Judite Alves, ela despreza. E pasmem, depois desses anos para cá, ela já não recebe mais cesta não, é envelope com dinheiro. Aí vocês são mais bobos ainda. Porque ela fica sorrindo. Aquele implante que ela fez de mais de 200 mil reais, eu acredito. O implantezinho que a irmã Judite... Aquele sorriso dela é um implante do doutor Miguel. Aquele sorriso, irmã Judite, de 200, quem paga são vocês. Não estou desprezando o implante, não. Que ela está até engraçadinha com aqueles dentes novos que ela colocou. Aquilo ali é que faz a irmã Judite sorrir, é o envelope. Porque antigamente a irmã dava aquela cesta, ela desprezava. E isso aqui doeu no meu coração. Fui expulso da Igreja Evangélica da Assembleia de Deus, não porque eles me botaram para fora assim, vá para a rua, não. Eu deixei de frequentar o Templo Central. E aí deixei de frequentar, é claro que fizeram um processo de expulsão, né, exclusão, que é o termo técnico utilizado. Fizeram uma reunião com os presbíteros, e aí me demonizaram, disseram que eu estava falando mal da igreja. Falar mal é você dizer o que a igreja não é, mas dizer o que a igreja está praticando, você está falando a verdade. Isso é o papel profético, denunciar essa monstruosidade que é a direção atual da IADPE. Emanuel, aliado a esse fato agora que você falou, a esposa do nosso amado irmão Josué, a irmã Nise, ela também foi afastada da direção de um círculo de oração, simplesmente pelo fato de ser esposa de Josué. Aí, Josué, tu tem detalhes desse afastamento da irmã, Josué? Simplesmente. Não tenho. Não tem, né? Eu não tenho e nem ela tem, porque se ela tivesse, com certeza me diria. Mas assim, no dia do aniversário dela, simplesmente tiraram lá. Entendeu? Sem dar nenhuma justificativa. Sem nenhuma justificativa, sem nenhuma causa aparente. Inclusive, ela postou nas redes sociais o vídeo. No dia da saída dela. No dia da saída dela. A surpresa foi tão grande que ela ali dando aquele testemunho, né? Houve toda aquela repercussão. Inclusive, esse vídeo já está com mais de 60 mil visualizações. Quer dizer, as pessoas sabem as coisas erradas, mas não cobram das pessoas a coisa correta a se fazer, né? Então, Josué, a gente vê uma realidade, aquela frase de Jesus, que ele falou, que muitas dessas pessoas, Emanuel, são sepulcros caiados. Então, por fora é aquela beleza, mas por dentro, podridão e carniça. Esse é o bastidor dessas igrejas. Eu não vou generalizar, tá certo? Mas eu posso dizer, sem medo de errar, a grande maioria dessas igrejas que pregam muita santidade, muito costume, muita perseguição contra certos grupos de pessoas. Vamos citar como exemplo o LGBTQIA+, que são um grupo basicamente que é pregado, demonização nos púlpitos. E a gente vê essa situação se perdurar com muitas e muitas igrejas com essas práticas nefastas de perseguição, de morte, eu posso dizer morte, de promiscuidade, que a gente vê o caso da igreja de Flor de Lis, lá no Rio de Janeiro, e muitas outras igrejas, aquela situação do pessoal lá de Blumenau, os Gideões. Você vê o cara pregando lá e depois tomando cerveja. Nada contra quem toma cerveja, porque a gente sabe também que um irmão veio aqui, testificou e disse que provava que levou o uísque para o presidente
levou o uísque para o presidente. Quer dizer que cada um tem seu costume. Beba. Agora não venha diante da igreja dizer que é uma pessoa acima dos outros, que é um homem santificado, quando nos bastidores tem esse tipo de prática. Eu não tenho nada contra quem bebe. Eu não tenho nada contra. Que eu também degusto o que eu quiser. Eu não dependo de dinheiro de dízimo. Agora, quando você recebe dinheiro de dízimo para fazer esse tipo de coisa... Muitos problemas, assim, de pecado, né, que é como o doutor Luiz Miguel falou, Josué fala aqui, a gente sempre... Josué tem o espaço que ele fala sobre essas questões doutrinárias. A Bíblia, ela fala, ela tem a nossa regra de fé e prática, né? É preciso salientar isso. Agora, o que não pode é uma igreja, a igreja de Recife, ela querer ser a igreja santa, única, né? O modelo do mundo. Porque a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, do estado de Pernambuco, Ministério de Belém, gerida por esse gestor e por essa direção atual, de 1998 até hoje, 2023, é uma gestão podre, suja, porque ela é contra o pecado do mundo, mas ela faz pior, porque todas as práticas que nós condenamos no mundo, ela tem dentro de si, por trás nos bastidores, muitos pecados que a Bíblia fala que é contra, essa questão do casamento, essa questão de aborto, por exemplo, que é condenado pela Igreja Católica também. Por que você pensar que um pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, inclusive da direção da IADPE, autorizou um parente não, mande fulano abortar, não é? Um parente do pastor tendo relações dentro do templo sagrado com rapazes, que isso aí chama-se pedofilia, entendeu? Um parente do pastor tendo relações com outro jovem mais novo, até crimes. Essas denúncias, inclusive, nós fazíamos na própria igreja, porque eu quero dizer para os irmãos que, no tempo do pastor Zé Leôncio, essas denúncias de relação homoafetiva, essas questões, eram trabalhadas dentro da igreja, conforme diz a Escritura. Chamávamos a comissão e a comissão ia tratar os casos. Nessa direção atual, não. Nessa direção atual, no meio da família da direção da IADPE, tem esses casos grotescos e são abafados. Quer dizer, eles se dizem modelo quando, como disse, são sepulcros caiados. Eles não têm moral para falar de pecado, porque o pecado reside na direção da IADPE. Eu não quero dizer nas congregações dos irmãos de boa fé, dos irmãos que glorificam a Deus no seu dia a dia. Agora sim, eu queria dar um conselho para vocês. Todo o dinheiro que vocês dão para a igreja, vocês estão enriquecendo a minoria, a diretoria, que é o presidente, o vice-presidente, o primeiro secretário, o segundo secretário, o primeiro tesoureiro e o segundo tesoureiro. Só esses homens e a gestão dos pastores, que são chamados líderes locais, é que recebem dinheiro, enquanto vocês trabalham de graça, não é? Então vocês precisam deixar de contribuir. Vocês precisam urgentemente ouvirem o que nós aqui estamos aconselhando. Pensem bem, todo o dinheiro que vocês estão dando à Igreja Evangélica Assembleia de Deus é para o pastor presidente e a sua família, e todos aqueles que estão sob sua proteção tomarem um café no aeroporto de Londres, no aeroporto da Espanha, no aeroporto da Alemanha, nos Estados Unidos, irmão Josué. Um café que eles tomam, que eles pagam em euro, quando estão na Europa, e quando estão nos Estados Unidos, pagam em dólar. Aquele cafezinho que ele toma, que ele paga $2, $3, é com a sua oferta. Agora, irmãos, assim, por que eu estou falando isso para vocês? Eu estou falando, não é para vocês ficarem revoltados, é para vocês apenas não contribuir. Continuem na igreja, mas não contribuam. Por quê? Porque o trabalho social
que tinha na época do pastor Leôncio. E as dirigentes do Círculo de Oração, José, eu acredito muito que sua esposa fez isso, porque foi dirigente do Círculo de Oração, irmã Nise. As irmãs do Círculo de Oração tinham sempre um dinheiro que era dado por irmãos à parte. Disse, ó, isso aqui é da igreja, e essa aqui a irmã Nise fica, porque se tiver um irmão necessitado, a irmã ajude. Isso era uma prática, é uma cultura da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. E muitas dirigentes do Círculo de Oração faziam obras sociais. Dirigentes de mocidade, dirigente de coral, porque tinha aquela ofertinha que às vezes os irmãos davam. Às vezes tinha até uma caixinha. Né? Era uma caixinha. Não era caixa 2 não, feito o pastor Ailton faz, que ele tira não. Dinheiro para fazer as compras de fazenda. Com anotações. Não é? Não. As irmãs tinham uma caixinha que era uma chamada caixinha da misericórdia. E tudo aquilo as irmãs ajudavam os necessitados da igreja. Uma passagem, deu uma alimentação. Mas aí o que foi que aconteceu? O pastor presidente atual, ele proibiu que essas ofertas alçadas fossem devolvidas ao Templo Central. Veja. E aí criou o departamento social no Templo Central, que é uma sala bem bonita. E eu acompanhei muito aquela sala, porque eu estava ali dentro, e quando o irmãozinho ia lá pedir uma ajuda, as diretoras do Círculo de Oração, que ficavam auxiliando a irmã Judite, irmã Dulce, aquela primeira secretária, que foi secretária há mais de 20 anos no tempo do pastor Leôncio, José vai fazer eu lembrar o nome, que o marido dela mora bem ali do lado do Templo Central. Elza, representante da irmã Judite, o senhor não tem coragem de trabalhar, não? Irmã Elza, que Deus a tenha, né? É assim que o pessoal católico usa esse termo, né? Porque se não pediu perdão, Josué, desculpe os filhos da irmã Elza, que eu gosto muito deles. Mas a irmã Elza cumpria na íntegra as ordens da irmã Judite. Mande trabalhar. Mande arrumar emprego. Porque o senhor não compra uma caixa de picolé e vai vender picolé. Nas congregações, os presbíteros, como eu e muitos, quando um irmão necessitado ia pedir oferta, o presbítero sabia quem dá, porque era triagem in loco. Era teologia, Josué e Miguel, doutor Miguel, feita na comunidade, como defendia o teólogo Karl Barth, teologizar em comunidade. Quer dizer, o presbítero da Assembleia de Deus no tempo do pastor José Leôncio, ele administrava muitas coisas no local, dava ajuda de custo, uma passagem, uma cesta básica, uma receita médica, um botijão de gás. Na primeira reunião do presbitério de 1998, em novembro, o pastor presidente da IADPE, a primeira ordem dele, proibido despachar receita médica, proibido dar botijão de gás, proibido de dar oferta e cesta básica aos irmãos. Tudo vai ter que vir aqui para o Templo Central. E ele, depois disso, ele disse, para que a igreja em favela? Igreja em favela só dá despesa. A gente tem que colocar as igrejas evangélicas nas grandes avenidas. De 1998 para cá, o que mais se viu foi a Igreja Evangélica Assembleia de Deus nas avenidas. Porque na avenida, o pastor presidente disse na época, porque ela mesmo paga. A igreja na avenida arrecada mais e aí a gente consegue ter mais dinheiro aqui. Esse foi o objetivo e esse desastre que é essa direção, viu, Josué? Eu não quero aqui dizer que eu penso contrário, não. Eu penso com bastante razão. O desastre dessa direção, toda essa sujeira que é a direção da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Recife, é culpa desse gestor atual. Por quê? Porque ele concentrou todo o dinheiro no Templo Central. Aí você pergunta, irmão Emanuel, por que o senhor está dizendo isso? Esse presidente, e eu quero encerrar essas considerações dizendo o seguinte a você, irmão. Eu me lembro como se fosse hoje. O preço da rádio CBN, a antiga rádio CBN, que era a Rádio Globo, foi R$500 mil. Aí ele fez uma campanha para arrecadar dinheiro, Josué e doutor Miguel. Mas R$400 mil eu fui buscar na igreja de Jaboatão, que o pastor lá era o pastor Laurentino. Só R$400 mil eu fui buscar lá. O pastor presidente disse, vá, aí eu peguei, fui, cheguei lá e peguei R$400 mil. Quer dizer, meus irmãos, quem pagou... No entanto, houve uma arrecadação. Houve uma arrecadação maciça e duradoura. E duradoura, demorou muitos meses.
E o que foi que Ailton Júnior, que é o filho do pastor presidente, que aí eu vou falar o nome dele, Ailton Júnior, quando tomou posse daquela rádio, os irmãozinhos felizes, porque agora a igreja tem um canal de comunicação, ele começava a botar os irmãos para fora. Então, irmãos, deixe de contribuir. Você contribui para uma igreja que não merece a sua contribuição. Pessoal, a gente está encerrando esse tópico. A gente vai reiniciar. Eu gostaria muito de agradecer às pessoas que estão assistindo. Se inscrevam no canal para que esse canal cresça, porque aqui sim a gente não tem medo de denunciar. A gente aqui fala a verdade. Quem tiver dúvida do que Emanuel falou, nos procure, que temos provas, nós temos documentos. Então, fica aí a questão em aberto, Josué. Pode falar. Não, Josué. aproveitando as provas e os documentos, o senhor mesmo, né? Tá aqui, ó. Pediu desarquivamento desse processo Foi, das velhinhas. Das velhinhas, né? Das 8 velhinhas. Então, aqui, ó. Dia. Tá de lado aí. Deixa eu ver aqui. De lado. Dia 29 de outubro de 2019, né, doutor Miguel? O senhor Até pediu hoje pedi o desarquivamento. várias vezes lá. Tá aqui. E até hoje, Emanuel, o pessoal não encontrava esse processo. Certamente, Josué, eu ia utilizar esses documentos na defesa de Emanuel no processo que foi movido contra ele. Mas, infelizmente, eu não tive acesso a essa documentação. Estranhamente, esse processo desapareceu. Não acharam ainda? Não acharam e a gente está até hoje aguardando, que eu espero que apareça. Agora imagine eu, na idade que eu tenho, crente desde criança, jogar um assunto desse e pedir que o Ministério Público investigasse a Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Quer dizer, fiz a denúncia, continuo afirmando tudo que disse há mais de 20 anos atrás. O meu depoimento é o mesmo. A irmã Judite cometeu um crime e ela precisa pedir perdão a Deus. E a direção que está por trás dela precisa se preocupar muito. Na verdade, não vai se preocupar porque não tem Deus no coração. Né? Porque se o presidente tivesse Deus no coração, ele já estaria pedindo perdão a Deus pela maldade que fizeram esse tempo todo. Bem, pessoal, a gente está encerrando esse tópico. A gente vai passar, logicamente, com o Josué e o Emanuel a outros temas que vamos trazer aqui ao conhecimento de todos, inclusive na parte jurídica, que a gente tem alguns meandros aí de processos que estão em andamento e outros que se encerraram, trazer o conhecimento da igreja, porque logicamente a igreja, os irmãos, pagam altíssimos honorários a 2 escritórios de advocacia e também tem o direito de saber o resultado, não é, Manuel, da atuação dos escritórios. Logicamente, participação ativa dos membros quando pagam os dízimos e ofertas, arcar com esse ônus, que infelizmente estão arcando. Talvez se os valores desses contratos vierem à tona ao conhecimento da igreja, a igreja vai ter uma surpresa muito grande, porque eu acho, Josué, que é um valor bem acima do que você imagina, do que eu imagino, do que você imagina, Manuel. E isso pago por pessoas que recebem salário mínimo. Então, eu quero agradecer, nós vamos dar uma pausa e voltaremos em seguida com outros temas. Agradeço imensamente a todos que ficaram aqui até esse momento nos ouvindo e assistindo. Grato.